Olá pessoal, este é mais um vídeo aqui deste meu canal dedicado ao fantástico mundo do Overland e hoje vamos fazer um upgrade ao meu inversor do Jeep. Portanto, trocar o velho, colocar este novo e vamos a isso! Então é o seguinte, surgiu aqui a oportunidade de fazer um upgrade para um inversor novo. Eu desde que desenvolvi o meu módulo de gavetas e que tenho no meu carro, deixei tudo preparado, tudo que era a parte, digamos, a central energética, onde estão todos os dispositivos eletrónicos e elétricos, deixei preparado para que fosse fácil fazer manutenção ou alteração de qualquer sistema, e vocês vão ver isso. Portanto, face ao inversor que eu tinha anteriormente, este é um Edecoa, comprei na Amazon, é um inversor de 1500 watts de onda pura e essencialmente o que eu pretendia face ao meu anterior era primeiro que tudo fazer um pequeno upgrade à potência. O que eu tenho neste momento instalado no carro é de 1000 watts com pico de 2000 e este é de 1500 com pico de 3000. Aqui a minha principal motivação para este upgrade da potência é poder operar uma pequena máquina de café e acredito que aqui 1500 watts vai ser suficiente, nada como testarmos depois e validarmos esta minha suposição, que é apenas uma suposição neste momento, mas segundo os meus cálculos acredito que sim. E o segundo fator que me fez fazer o upgrade para este inversor face ao que eu tenho neste momento é o seu controlador, que vai ficar no meu painel de instrumentos do meu módulo de gavetas. Isto é um controlador já que a Edecoa chama Pro, já tem um ecrã LCD com muita informação, tensão de bateria, o consumo atual do inversor, seja em potência, seja em amperes, portanto conseguimos aqui monitorizar a descarga momentânea e a descarga contínua do próprio inversor. Quem gosta de gadgets, gosta de números e gosta de perceber como é que os sistemas funcionam, como eu sou, isto são informações extremamente relevantes e depois também permite aqui monitorizar um pouco o que é que são os consumos, não é parasitas, mas em stand-by. Isto é um aparelho que, estando ligado, tem sempre bastante consumo, mesmo que eu não tenha nenhum eletrodoméstico ou uma máquina de café ligada, basta estar excitado pela corrente para fazer a transformação dos 12 volts para os 220 volts, já está a consumir corrente. E com isto vamos conseguir perceber exatamente que corrente é esta, se está a consumir ou não e conseguirmos desligar. Portanto, vamos lá fazer esta montagem. Como eu disse, está preparado, há de ser uma troca muito rápida, é tirar o outro por este. As dimensões, foi uma preocupação que eu tive, as dimensões serem as mesmas, o painel de instrumentos também é muito parecido, portanto há de ser uma substituição relativamente simples. Bora lá! Portanto, como estava a explicar, eu quando desenvolvi este módulo de gavetas, foi a minha intenção desde sempre, era um requisito do projeto, em toda a parte elétrica fosse de fácil acesso para resolver qualquer problema que acontecesse em viagem, ou para fazer manutenção, ou para fazer alguma alteração ao sistema. E na verdade, nós temos aqui o meu painel de instrumentos, controle total, tudo o que é os sistemas auxiliares do veículo. Vou fazer depois um vídeo dedicado a explicar tudo isto, mas acima de tudo, no interior desta secção nós temos aqui duas gavetas, aqui no lugar onde deveria ser, ou poderia ser uma gaveta, aqui no interior temos toda a central elétrica, chamemos assim. E já foi feito que neste tampo, temos esta tampa, portanto é uma tampa magnética, elas estão fixas magnéticas que nós ao levantarmos conseguimos então retirar e ter acesso aqui a todo o painel de instrumentos. Como eu estava a explicar, portanto aqui neste interior, retirando aqui a tampa magnética, tenho acesso a tudo. E como podem ver, temos aqui o meu inversor atual, 1000 watts, portanto agora é só tirar a alimentação do inversor, tirar este, substituir, tirar aqui do painel o controlador e substituir pelo novo controlador Pro com o ecrã e à partida isto vai ser muito fácil. Uma nota importante, pessoal, que não se deve mesmo esquecer. Sempre que estiverem a trabalhar em sistemas elétricos é preciso
desconectar a bateria. Visto que toda esta central elétrica está a ser alimentada pela bateria auxiliar, eu já deixei tudo preparado, não preciso desconectar da bateria, mas tenho aqui este disjuntor que é o corte geral de energia, é só carregando e, como viram, toda a luz apagou. Neste momento já estão todos os sistemas isolados a correr, estamos prontos a começar a desmontar e a trabalhar nos nossos sistemas. Neste momento já retirámos os dois cabos de alimentação do inversor, agora é só desapertar o inversor do fundo, aqui é o fundo do nosso módulo, e já o podemos retirar. Este é o nosso inversor antigo, 1000 watts, pelo que já pude confirmar, o novo é ligeiramente mais comprido, nada preocupante, é só pô-lo no sítio e arranjar 2 pontos novos de fixação. Portanto, neste momento vamos ter que todos estes passa-fios e a forma como eles estão organizados, vamos ter que os cortar para chegar um pouco mais para o lado para ganhar espaço para o nosso inversor. Okay? Portanto, ganhar aqui este bocadinho de folga. Portanto, agora substituindo já os inversores, já tivemos aqui a preparar toda a furação, tivemos que fazer só 2 pontos novos para furar, e agora já o estamos aqui a colocar no sítio para apertá-lo e colocá-lo na posição final. Okay? Agora é só colocá-lo aqui nos pontinhos certos e apertar. Agora que já montamos o inversor, está na altura, temos que tirar este painel. Portanto, vou ter que desligar a ficha cá dentro. Ok. Desligar a ficha cá dentro. E portanto agora este painel deverá ser igual ao novo painel do novo inversor. Painel Pro já com todo o painel, com todo o LCD e informações. Portanto, já retiramos. Como podem ver, este painel é antigo, não tem informação digital nenhuma, só um medidor de tensão analógico tradicional. E agora a grande verdade, e como podemos ver, esta estrutura, este corpo do painel é muito mais largo que o corte que tínhamos anteriormente, portanto vamos ter que abrir este corte para esta nova medida. Portanto, neste momento o que é que fizemos? Este ecrã, como esta estrutura era substancialmente maior, fizemos aqui um molde que entra e simula tanto o recorte interior como o recorte exterior, e depois com o molde podemos colocar aqui no nosso sítio e perceber e marcar em branco toda a área que vamos ter que recortar. Agora é delicado este corte, temos muitos componentes elétricos aqui dentro, entretanto já isolámos com plástico, e isto é uma peça com acabamento superficial, não é? É uma peça que está à vista, tem que ficar em perfeitas condições, sem defeitos, e portanto vamos aqui utilizar uma ferramenta de corte de precisão com uma serra, de vibração, e portanto agora é só afinar o ângulo da serra e perceber qual é o melhor ângulo de trabalho. Assim, 45 graus, ver se conseguimos trabalhar, apoiando a peça, e penso que sim, acho que assim vamos conseguir um bom corte. Afinar só aqui a iluminação, para ficar ok. Assim está ok. E vamos começar a cortar. Ok.
primeiro corte está feito, um bocadinho sujo. Vamos continuar. Após o corte com a máquina, com a serra elétrica, foi preciso refinar um bocadinho o recorte para esta geometria e acho que agora tudo está um bocadinho justinho, está ok, e pimba, na perfeição. Está tudo um bocadinho sujo, agora vamos limpar, apertar no sítio e voilá! Tudo montado, agora é o momento da grande validação final, do grande teste. Ao longo de todo o processo fui validando passo a passo, por exemplo, quando montámos o corpo do inversor, confirmei que estava a receber corrente, e é importante a cada etapa irmos fazendo isto para não termos agora um sistema completo e depois percebemos que alguns no meio alguma coisa correu mal e o sistema não está a funcionar. Neste momento vamos ligar a corrente geral de todo o módulo, aqui o nosso disjuntor de corte geral, e todo o módulo está alimentado e agora o inversor há de ligar. E está, corre bem, está a funcionar e realmente podemos confirmar que a bateria auxiliar está com 13 volts, tem aqui um gráfico que tem a carga total, neste momento está com um output de 229 volts, 230 e a 50 Hz. Aqui mostra-nos o consumo, neste momento está a zero e esta animação não funciona, mostrando que não está a alimentar nenhuma corrente. Portanto, agora o que vamos fazer é buscar uma máquina de café e vamos validar se funciona, se alimenta e se corre bem. Agora vamos ao nosso teste final, vamos tirar um cafezinho para ver se o inversor trabalha como esperado. Nossa água. E vamos tirar a nossa máquina de café. Grosso. Esta. Aqui está. Expresso. Vamos tirar uma cápsula. Cafezinho. Portanto, é um momento de grande suspense. Água. Ter que tirar uma canequinha. Aqui a nossa caneca. Isto. Aqui a nossa gaveta. E vamos lá. Ligamos o inversor. Pomos a nossa ficha da tomada. É cápsula. E vamos lá. Já está a aquecer. Neste momento está a fazer uma descarga de 100 kW, portanto 1000 watts. Aqui o nosso Vitron já nos está a dar o alarme, isto é uma pancada forte para a bateria, a tensão está a baixar, fomos com 12 volts. Nestas situações, até podemos ver aqui, estas situações que a bateria caiu, está com 11 volts, é baixo. Nestas situações podemos pôr o carro a trabalhar para ajudar, mas como podemos ver, isto foi só o momento da resistência, a máquina já acabou de aquecer o café e voltou a estabilizar, portanto o consumo também parou. Agora é o momento de tirarmos o nosso cafezinho. Como podemos ver aqui, posso ver aqui no meu computador, está a descarregar 100 amperes neste momento, o que é bastante. Não, por isso recomenda-se que o carro esteja a trabalhar
para que o alternador, enquanto o carro está a trabalhar, o alternador está a produzir corrente e assim ajuda a bateria auxiliar e não leva esta pancada tão forte. É bom ter estes sistemas. O Amperino daqui da Witron é muito útil, permite-nos ver em tempo real a situação da bateria, o que está a acontecer com o sistema, se está a ter uma descarga forte ou não. E foi um sucesso, está a funcionar, a máquina de café trabalha, portanto espera-nos umas belas aventuras. Amigos, mais uma vez muito obrigado, se chegaram até aqui é porque gostaram do vídeo, por isso peço-vos que carreguem subscrever o canal, façam um gosto do vídeo e cliquem também no sininho para receberem a notificação sempre que houver vídeos novos. Novamente isto ajuda-me a mim, ajuda ao canal, a plataforma entende que é relevante e as pessoas estão a gostar e acima de tudo também vos ajuda a vocês, porque depois assim o algoritmo percebe-se tipo de conteúdos, tipo de canais que vocês gostam e começa-vos a apresentar informação relevante. Estamos juntos, obrigadíssimo e até um próximo vídeo.